Bom dia, bem-vindos ao Espaço Estudo. Falaremos agora sobre a relação entre a aerodinâmica e consumos, tanto o consumo de combustível quanto o consumo de energia de uma bateria de um veículo eletrificado. Não vamos falar sobre a aerodinâmica em altas velocidades, vamos falar sobre a aerodinâmica em baixas velocidades e sobre o consumo de combustível por um veículo térmico e de energia elétrica por um veículo elétrico. Aqui eu apresento o resultado de duas perguntas feitas à inteligência artificial chinesa chamada DeepSeek, ok? E, obviamente, a inteligência artificial é preciso você fazer muitas perguntas para chegar a um resultado que você quer, tomar cuidado com as perguntas que para você podem parecer claras e para a inteligência artificial não, né? Mas eu vou destacar, vocês podem ler isso aqui se quiserem, mas eu vou destacar apenas o seguinte, que não foi possível criar a tabela que eu solicitei, né? E ele ainda o mecanismo, né, de busca por inteligência artificial ainda disse que tanto a área frontal quanto o coeficiente aerodinâmico são dados que raramente são divulgados pelos fabricantes. Por quê? Porque são provavelmente segredos industriais, são estratégicos, então isso não é divulgado. E marcas chinesas, em especial, divulgam menos ainda informações sobre os seus veículos. Assim sendo, como eu não consegui a informação que eu queria bem mastigadinha, então eu pedi valores típicos, ou seja, estimativas, pesquisas, médias do CX para alguns tipos de carro, né? Os da Fórmula E, os carros hatch, sedã, SUV, jipes, picapes e caminhões. Foi o que eu resolvi abranger na minha pesquisa e eu vou chamar a atenção para alguns, né? Em especial aqui, a Fórmula E tem uma péssima aerodinâmica. Os carros de corrida tipo Fórmula 1 têm uma péssima aerodinâmica por motivos que eu vou explicar mais tarde. E vocês vão perceber que a melhor aerodinâmica, e isso vai ser essencial para uma viagem em alta velocidade em estrada, a melhor aerodinâmica é dos veículos do tipo sedã. E vejam aqui, também destaquei, bom, os SUVs são os queridinhos do momento, são os veículos mais procurados, né, pelo nosso mercado. E observe, o caminhão, um carro de corrida pode ser pior aerodinamicamente falando do que um caminhão. E aqui a inteligência artificial acrescentou uma informação que eu não pedi, mas ela o fez de forma muito conveniente, né? Apresentando a fórmula da força de arrasto, né? A força de atrito aerodinâmico deve ser vencida pelo motor do carro enquanto ele está se deslocando. E eu vou focar-me agora especificamente sobre este fator aqui, sobre o CX. Bom, temos aqui um veículo, um croquis, um desenho simples de um carro de Fórmula 1, com seus aerofólios, que são parte do problema da do elevado arrasto, né, da grande força que precisa ser vencida aerodinamicamente para que esse carro se desloque. Mas eu quero deixar claro aqui o que eu quero dizer com o CX. O CX, por que X? É porque o carro tem 3 eixos, né? E o CX, ele é medido neste eixo aqui, ó. Como nós não esperamos que um carro vá andar de lado, então, não, muito menos para cima ou para baixo, então não faz sentido ficarmos estudando qual é o atrito aerodinâmico, a força de arrasto aerodinâmico do carro se deslocando de lado ou na vertical. Então, este aqui é o tal do CX de que nós vamos falar aqui, neste sentido aqui. Vamos tirar esse aqui, ó. Aqui, este é o sentido do CX. Então, é esta imagem aqui, que depois eu quero que vocês prestem atenção também, o ar vai enfrentar
o deslocamento do veículo visto dessa forma, né? Se nós pudéssemos medir toda essa área aqui de uma forma simples, nós o faríamos, mas não é tão simples assim. Então isso aqui é a área frontal do veículo. É aquela que vai ser utilizada tanto para o cálculo do CX quanto para o cálculo do arrasto aerodinâmico. Olha, eu quero dizer a vocês, hoje o ensino é uma coisa horrorosa, né? Raramente os alunos saem do ensino médio sabendo o conteúdo do ensino médio. Mas eu quero deixar claro que o que eu estou falando aqui não é nada de engenharia, não é nada sofisticado. Aqui nós temos um livro antigo, de 2007, se não me engano, de física, um livro excelente, que inclusive recomendo que utilizem esse aqui, não os modernos, que os modernos não têm resposta, tem poucos exercícios simples demais, e esse exercício não tem resposta. Não dá para estudar por um nível atual. Um livro atual. Busque um livro da época em que os livros tinham muitos exercícios e todos com os gabaritos para você ter o feedback do seu estudo, ok? Então, isso aqui não é novidade. O atrito e a força do resistência do ar e exatamente aquela formulazinha que foi apresentada ali pelo DeepSeek estão no conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Ou seja, um indivíduo que saiu do 9º ano do Fundamental 2 já está apto a compreender isso aqui no ano seguinte, no seu primeiro ano de ensino médio. Aqui eu vou apenas reproduzir aquela fórmula de uma maneira, de uma escrita conveniente e dando nome aqui aos bois, né? Então esse F vai ser a força de arrasto ou força de atrito aerodinâmico no sentido longitudinal do carro. Por isso está aqui o CX, ok? O CX, que é o coeficiente de arrasto, que vai ser o assunto desse vídeo, né? D é a densidade do ar, porque obviamente deslocar-se pelo ar é muito mais fácil do que deslocar-se pela água, né? Você percebe isso quando você anda numa rua ou quando você anda dentro de uma piscina, né? Aqui, esse A é aquela área transversal que eu mostrei anteriormente, esta área aqui, que eu tentei achurear aqui. E, por fim, a velocidade ao quadrado, né? Como se chega a essa fórmula, eu não vou entrar nesse ponto, tá? Não é o objetivo. Vocês busquem lá nos livros de física como se chega a essa fórmula. Eu quero analisar esse CX aqui. Em especial, o que ele significa e por que ele é adimensional. Primeiramente, vamos fazer só uma álgebrazinha aqui, tá? Eu repeti a fórmula aqui. Nós temos 0,5 CX dA, que é a área, vezes velocidade. Quem é velocidade? Velocidade é um comprimento dividido pelo tempo. E quem é a área vezes um comprimento? A área vezes um comprimento é um volume. Então, neste momento aqui de interpretação da fórmula, nós percebemos que a força de atrito aerodinâmico, a força de arrasto, ela é proporcional ao volume de ar por segundo que está sendo lançado a uma certa velocidade, e esse volume é de um ar a uma certa densidade. Por que isso? A densidade influencia. Por que os aviões, né, voam tão alto? Os aviões a jato principalmente voam tão alto porque eles querem atingir uma altitude onde a densidade do ar seja pequena. Se a densidade do ar for pequena, esse produto todo vai ser pequeno e o arrasto vai ser pequeno, vai economizar combustível. Por isso que eles voam tão alto. Observe que aquele V2 da fórmula eu separei em V vezes V porque me era conveniente, tá? E sobrou esse Vzinho aqui. E por fim, o que é o volume vezes a densidade? O volume vezes a densidade é a massa. Se você pega 10 litros de água e multiplica pela densidade da água, você vai ter a massa de água em 10 litros de água, ok? Então, seguindo naquela interpretação, né, nós chegamos à conclusão que eu posso escrever que essa força ela é referente, ela é proporcional à massa de ar lançada sobre o carro por segundo a uma certa velocidade. É mais ou menos como um ventilador. Se você está com a mão na frente do ventilador, quanto maior a quantidade de ar lançado,
por segundo. E quanto maior a velocidade desse ar, mais você vai sentir a pressão, a força daquele vento. Tá? Ou seja, sabendo que massa vezes volume é o impulso ou momento linear, tá? Então o que nós temos aqui? É um impulso que leva a massa aquela massa de ar de uma velocidade v a uma velocidade zero. Que velocidade zero? Quando ela bate no carro. Usando o carro como referência. Eita, carro horrível. Pois bem, é como se, colocando o nosso referencial aqui no carro, né, é como se aquela massa de ar se chocasse com o carro e a velocidade passasse a ser zero. Ou seja, o impulso vai levar essa massa de ar a zero, de V até zero. Agora, o impulso dividido pelo tempo que está aqui embaixo, tá? Isso aqui, ó, a massa vezes a velocidade, isso aqui é o impulso. O impulso pelo tempo tem a mesma dimensão da força. Ou seja, o que nós podemos concluir então? Que esta equação, eu posso considerar que tudo que está aqui depois de Cx representa uma força para esse ar ser parado em contato aqui. E se nós temos força aqui, isso aqui é adimensional, então nós chegamos à conclusão de que Cx, quando eu jogar esse carinha para o lado de lá, que o Cx ele é proporcional, aqui o símbolo de proporcionalidade, né, um alfa, ele é proporcional a uma força dividido por outra força. Ou seja, as dimensões aqui vão ser anuladas com as dimensões daqui. Portanto, Cx é adimensional. Aqui eu procurei levar de uma forma mais intuitiva a interpretação da fórmula. Mas aqui na próxima tela, né, novamente eu estou usando conhecimentos do ensino médio. É a mesma coleção, da mesma edição, só que agora é o volume 3, que é do final do ensino médio, e é normalmente também um dos últimos capítulos, se ainda for dado, né? É difícil. Ensino no Brasil está uma coisa bastante complicada. Mas aqui nós temos análise dimensional, assunto para o 3º ano do ensino médio. E aplicando os conhecimentos de análise dimensional, o que nós temos aqui? Né? Você vai ver lá pelo teorema de Bridgman, de como a gente pode modelar quase tudo, né? Dimensionalmente, tudo em física ou em engenharia, a gente pode modelar isso dimensionalmente, né? Então nós tiramos as unidades, vamos só apenas para as dimensões. Então, o que eu preciso para encontrar a dimensão de um fator qualquer de uma fórmula? Eu tenho que ter uma fórmula qualquer onde apareça o fator que eu quero analisar, a dimensão dele. Então, eu explicito, ou seja, eu deixo separado no cantinho esquerdo e tudo mais eu coloco para o lado direito. Depois eu aplico esses dois colchetezinhos aqui, que indicam que eu estou analisando agora dimensionalmente. Então, a dimensão de força, você pode até colar lá é essa aqui. E se eu for fazer a dimensão disso aqui tudo? Olha, 0,5 é apenas um número, não é uma medida, então não tem dimensão. Né? Distância está aqui. Perdão, distância não, densidade. A densidade tem esta dimensão aqui, massa por volume. A área, que eu deveria ter colocado aqui em maiúscula, houve uma pequena falha, é o quadrado de um comprimento. E uma velocidade ao quadrado, a gente pega o L1 T menos 1 da velocidade e eleva ao quadrado. Temos isso aqui. Portanto, observe, massa, cortou com massa, aqui tem 4, com menos 3 sobra 1, tem 1 em cima, então todos os L's foram cortados. Aqui temos um T a menos 2 com T a menos 2, ficou 0 em tudo. Conclusão, o Cx é adimensional. Bom, esta foi a primeira
explicação para que o CX seja entendido. E nos próximos vídeos vamos utilizar o CX e a fórmula para analisar o consumo de combustível, o consumo de energia elétrica pelos veículos em baixa velocidade, ok? Mais uma vez, como sempre, Círculo Virtuoso no YouTube, curtir, inscrever-se, notificações ativadas, compartilhar, não brigar por causa de política, todos eles são mais ou menos iguais. A nossa bandeira não pode ser identificada, associada a nenhuma pessoa ou partido. Ela é sem partido, ela é de todos nós desde 19/11/1889. Acredite, se você adora um político, mais cedo ou mais tarde ele vai te decepcionar para você ver quem ele realmente é. Então, não brigue, deixe que eles briguem por nós, não vamos brigar por eles, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.